Pra quem aí achou que o Spurs ia ser humilhado, ia ser escorraçado, ia ser varrido nas finais, tem uma coisa pra te falar. Temos um jogo! De novo, mais uma vez? Temos um jogo! Só mais uma vez, Paulo, pra quem não ouviu. Temos um jogo! Exatamente. Temos um jogo, senhoras e senhores. Temos um jogo, temos uma série. Temos. De fato, temos. San Antonio consegue se manter vivo nas finais, consegue uma baita de uma sobrevida, né? Jogando no Garden, na meca do basquete, né? Um local onde San Antonio não vencia desde 2019, se não me engano. Desde 2019, San Antonio não vencia no Garden. San Antonio consegue quebrar esse tabu, conquista uma grande vitória por 115-111, numa atuação, cara, numa atuação de gala. Sim, eu sei que vai ter muita gente falando sobre arbitragem, sobre lance livre, inclusive o próprio Mike Brown acabou de dar uma coletiva onde ele falou sobre a diferença dos lances livres e tal, se mostrou bem puto com a diferença nos lances livres, que de fato foi uma diferença grande, né? 22-32 é uma diferença considerável, especialmente quando você pega o recorte do segundo tempo. No segundo tempo, a gente teve um Spurs cobrando 24 lances livres, enquanto o Knicks cobrou só 8. Né? Então eu sei que muita gente vai vir falar sobre arbitragem, sobre lance livre, mas a grande verdade, gente, é que San Antonio foi melhor. Essa é a verdade. San Antonio fez um jogo muito grande, coletivamente muito forte, teve seus momentos de oscilação, né? O segundo quarto foi bem ruim, mas o time conseguiu mostrar uma baita de uma resiliência no segundo tempo e no quarto período conseguiu segurar a onda, conseguiu segurar a emoção e conseguiu sair com a vitória. Claro, como eu falei, não foi perfeito, não foi impecável. Tiveram jogadores que não foram bem. De novo, o Luke Cornet não conseguiu ser positivo nos minutos que jogou, substituindo o Embiid. De novo, os minutos com ele foram problemáticos. O De'Aaron Fox, apesar de ter acertado um arremesso gigantesco ali no final do jogo, teve uma atuação muito fraca. 4 de 14 em 37 minutos é muito ruim, ainda mais se tratando de um All-Star, de um All-NBA e tudo mais. É esperado mais dele. Né? Beleza, acertou o arremesso ali no final, que basicamente sacramentou a vitória do time. Sim, mérito dele, arremesso gigante. Mas ele tem que ser melhor. Ele precisa ser melhor. Julian Champagne não foi tão... não pegou fogo do jeito que pegou em outros jogos, mas ainda assim matou 3 bolas de 3 e tudo. O Vassell teve mais uma atuação difícil, mais um jogo onde ele não conseguiu ser tão bom. Mas apesar de algumas peças não terem ido tão bem, e apesar de algumas oscilações durante o jogo, no geral, San Antonio teve uma atuação muito grande. O Wembanyama conseguindo dar uma baita de uma resposta depois daquele erro, complicado que ele teve no jogo 2. Eu até falei, no vídeo pós-jogo 2, que eu tava curioso para ver como que o Embiid ia responder nesse jogo de hoje, porque uma resposta precisava ser dada. Ele tinha que mostrar do que ele era feito nesse jogo, né? Porque um erro daquele é um erro que, ainda mais se tratando de um jogador jovem como o Embiid, é um erro que poderia abalar ele durante o restante da série. E aí ele vai hoje no Garden, um Garden lotado, um Garden
que fez questão de mostrar todo o seu carinho a ele, né? Com um sonoro Fuck You Wemby, né? No maior estilo Fuck You Trae Young, o Garden também homenageou, né, o Wembanyama. Um Garden que teve a presença do Trump, né? O Laranjão tava lá, inclusive gerando muitos transtornos, né? Tipo, porra, pelo que eu vi de notícia, cara, teve torcedor ficando 5, 6 horas na fila pra poder entrar no ginásio. Os caras já gastaram uma grana absurda pra ir ver o jogo e tiveram que ficar na fila mó tempão porque tinham que ser revistados e tudo por conta da presença ali do Trump. Os próprios jogadores foram revistados, né? Teve uma imagem do Wembanyama sendo revistado. Tipo, uma loucura, né? Mas enfim. Com a presença do Trumpzeira ali, o Wemby foi lá e, cara, entregou a sua melhor atuação nas finais. 32 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, 3 tocos, 2 bolas de 3 no jogo. Onipresente em quadra. Teve um início de jogo muito forte, ditando o ritmo de San Antonio no começo do jogo, dando tom para San Antonio no começo do jogo. San Antonio que fez um grande primeiro quarto, 33-22, um começo muito agressivo. Aí vem o segundo quarto ruim de San Antonio, onde San Antonio toma 42-24, o próprio Wemby não vai bem. Aí na volta do intervalo, com o Wembanyama aparecendo, o Spurs consegue responder com 35-27. E no quarto período, a defesa de San Antonio brilha com o Wemby brilhando, né? Dando aquele toco absurdo no Shemet. E no ataque, né, completando pontos aéreas, sendo bem acionado. Né? Foi o primeiro jogo na série onde o Spurs conseguiu alimentar o Wemby. Né? Então, uma atuação muito boa dele. Jogo grande, gigante o jogo do Wemby. Jogo gigante do Castle também. É óbvio que hoje o Wemby vai ser o cara mais exaltado, mas o Castle fez um jogo, cara, de um tamanho absurdo. 23 pontos e na reta final matou uma bola de 3 absurda, né? No momento onde o Knicks estava pressionando, onde o Knicks estava, cara, muito no jogo. Ele mete uma de 3 que silencia o Garden. E aí no finalzinho ali, ele vai para a linha do lance livre, precisando converter os dois para colocar o Spurs 2 posses na frente, tirar qualquer chance do Knicks de empatar e, né, forçar uma prorrogação. Ele vai lá, converte os 2 lances livres, mata o jogo. Então, Castle com uma atuação também gigante, muito bem na defesa, marcando muito bem o Brunson, que teve um jogo bem difícil, né? Uma atuação bem... Não foi um jogo ruim do Brunson, mas foi um jogo onde ele foi bem limitado, né? Muito por conta do grande trabalho do Castle. Dylan Harper com mais um jogo enorme. Já tá virando rotina, né, elogiar o Dylan Harper, falar o quão bom ele é, falar o quão absurdo é esse moleque ter a idade que tem e fazer as coisas que ele faz. Já virou rotina, já virou repetitivo falar isso. Mas, de novo, eu tenho que falar que é surreal um novato fazer o que o Dylan Harper faz. Que é surreal um moleque de 20 anos, no seu primeiro ano na liga, jogar do jeito que ele tá jogando nas finais. Jogou muito hoje, cara. Jogou muito. O terceiro quarto dele foi, cara, gigante. Ele foi o grande nome do Spurs no terceiro quarto. Um grande nome. 13 pontos pra ele, com 9 rebotes, 4 assistências. Hoje a bola de 3 dele não caiu, né? 1 de 8 para 3, mas conseguiu compensar muito bem com drives, com ótimas infiltrações e ótimas defesas. Ótimas posses defensivas, no caso. Então, um jogo muito grande dele também. E uma vitória absurda, enorme, que mantém San Antonio vivo, que diminui a diferença para 2-1. Ainda é uma situação desconfortável para San Antonio? Com certeza. Ainda tá 2-1 pro Knicks, com o Knicks tendo o próximo mando, com o Knicks podendo abrir 3-1 em casa. O Spurs ainda tá numa situação complicada,
Mas é óbvio, né, que evitar um 3-0 e sair com 2-1 nessa noite foi uma puta vitória, né? Então, resultado enorme, uma atuação enorme e temos um jogo. De fato, temos um jogo. Sobre Nova York, um jogo abaixo. Eu acho que no geral foi um jogo abaixo do Knicks. Peças que vinham jogando muito bem hoje não foram tão bem assim. O Brunson, apesar dos 32 pontos, foi de fato muito bem marcado. Foi um jogo difícil para o Brunson, onde ele foi muito atacado na defesa e, né, ainda teve que lidar com problemas de faltas, teve uma minutagem bem reduzida, jogou só 35 minutos por conta do excesso de faltas, então não foi um jogo fácil para ele. Mikal Bridges teve seu pior jogo na série e acho que desde o jogo 3 contra a Atlanta, acho que dá para dizer que hoje foi o pior jogo do Mikal no playoff desde aquele jogo 3 contra a Atlanta. Apenas 2 pontos em 29 minutos, é outro que também sofreu com faltas. O Towns hoje foi muito bem marcado, o Spurs conseguiu finalmente achar um jeito de tirar o Towns do jogo. Marcação muito boa, muita pressão em cima do Towns, nunca deixando ele confortável, sempre tendo corpos em cima dele para diminuir o raio de ação dele, e deu muito certo, né? Foram apenas 11 pontos e apenas uma assistência em 38 minutos, né? Então, marcação de San Antonio foi muito bem feita em cima do Towns. O banco do Knicks, que vinha sendo muito bom, vinha sendo um puta de um X-Factor na série, hoje não conseguiu, com exceção ali do Jordan Clarkson, que meteu 10 pontos, 2 bolas de 3 muito grandes ali. O restante do banco do Knicks hoje não conseguiu ter muito impacto, né? O Mitchell Robinson hoje não conseguiu ser tão impactante como vinha sendo. Landry Shamet fez seu pior jogo na série, talvez até o pior jogo dele no playoff no geral. Uma atuação de 1 de 7 para 3 pontos e não conseguiu ter impacto quase que nenhum. Miles McBride jogou 9 minutos, também não conseguiu fazer nada. Enfim, um jogo fraquíssimo do banco. Quem jogou bem mesmo pelo Knicks foi o Josh Hart, que especialmente ali no primeiro tempo foi excelente. No segundo tempo o Josh Hart pouco apareceu, mas no primeiro tempo ele foi bem. Foi o melhor jogador do Knicks no primeiro tempo, né? Dá pra gente falar isso. Especialmente ali naquele segundo quarto onde o Knicks conseguiu ali a virada. E o OG foi de longe o grande nome do Knicks no jogo. 28 pontos pra ele, 3 bolas de 3, jogo pra caralho. Mas não foi suficiente, né? Não foi suficiente. A defesa do Knicks hoje sofreu com o ataque de San Antonio. Foi o jogo na série onde a defesa do Knicks mais teve trabalho, né? Mais cedeu runs, mais cedeu pontos, né? Foram 2 quartos de mais de 30 pontos cedidos para San Antonio, né? Então a defesa do Knicks hoje não conseguiu ser tão boa. A defesa em cima do Wemby hoje não foi tão boa assim, né? O Wemby conseguiu achar bem mais os seus espaços, né? Conseguiu achar, né, boas bolas ali, foi bem acionado, foi bem alimentado também no garrafão. As pontes aéreas, né, os lobs ali pro Wemby entraram bastante no jogo de hoje, então a marcação do Knicks não conseguiu conter muito bem isso, que vinha sendo bem contido ali nos primeiros jogos. E o ataque do Knicks hoje não fluiu tão bem como vinha fluindo. A movimentação de bola não foi tão bem feita. O Knicks não conseguiu achar os mesmos visuais que vinha achando nos outros jogos. E nas vezes que achou, a conversão não foi tão boa, né? Hoje, 13 de 37 para 3 pontos, 35%. Muitos turnovers, 13 turnovers para o Knicks, né? Um número muito alto, ainda mais quando você compara com o San Antonio, que teve apenas 8, né? O Knicks foi bem nos rebotes, conseguiu 46 rebotes, 12 ofensivos, conseguiu gerar segundas chances, que não foram tão bem aproveitadas. Então, no geral, foi um jogo melhor de San Antonio. O Knicks teve chance de vencer, conseguiu ali, né, ali na reta final encostar bem, especialmente com, né, bolas espíritas ali do OG no final e tudo mais. Mas a verdade é que hoje o Spurs mereceu vencer. O Spurs mereceu vencer. O Spurs mereceu mais. Óbvio,
a questão dos lances livres vai ser um debate que vai ter aí nos próximos dias. Vai ter muita gente reclamando, muito torcedor do Knicks reclamando. Eu entendo, eu realmente acho que a arbitragem ela não foi bem hoje. Acho que foi a pior atuação de arbitragem nas finais até então. Né? Não que a arbitragem tenha sido boa também nos 2 primeiros jogos. Não foi. Teve seus erros também. Mas hoje eu acho que foi uma arbitragem pior. Um jogo muito picotado ali no segundo tempo. Muita faltinha boba. E aí eu tô falando que é faltinha boba dada contra o Knicks, mas também contra o San Antonio. Foi uma arbitragem ruim no geral. Acabou que o Knicks teve mais idas ao lance livre no segundo tempo. Muito mais. E é por isso que o torcedor do Knicks vai reclamar. Mas a real é que foi uma arbitragem ruim pros dois. Mas não foi isso que decidiu o jogo. O que decidiu o jogo foi um San Antonio melhor. Foi um San Antonio abrindo o jogo melhor. E o mais importante, conseguindo responder bem depois daquele segundo quarto ruim. San Antonio faz um segundo quarto ruim, é amassado no segundo quarto, vai pro intervalo perdendo, desperdiça uma vantagem de 11 pontos que abriu no primeiro quarto e consegue responder no terceiro período. Não sucumbe, não desestabiliza, não. Volta bem no intervalo, faz um bom trabalho, a defesa encaixa e vence. Então, a vitória ela aconteceu por conta disso. Não foi por conta de arbitragem, não foi por conta de lance livre. Não. Não se escorem nisso na análise. Não foi por conta de lance livre que o Knicks perdeu. Não foi por conta de lance livre que o Spurs ganhou. Foi porque o Spurs foi melhor. Foi porque o Brunson foi bem marcado. Foi porque no clutch o Brunson não conseguiu fazer o que fez várias e várias vezes nesse playoff. Por mérito da defesa do Spurs, mas também por ele mesmo não ter achado muito o seu ritmo. E é isso. O Wemby fez um jogo gigante. O Wemby, inclusive, se tornou o jogador mais jovem da história da NBA desde de Magic Johnson a marcar 30 pontos no jogo de final. Né? Uma atuação enorme dele. O Castle foi gigante. Aquela bola de 3 dele no final foi uma coisa, apoteótica. E o Spurs ganhou, merecidamente. Então, 2-1 na série. Temos um jogo. Vamos ter pelo menos o jogo 5. Não teremos varrida. E é isso, minha gente. Vitória azaça de San Antonio. Num ambiente hostil, num Garden hostil. Muito foda. Realmente muito foda o que o San Antonio fez hoje. Como eu disse, a situação, o contexto ainda é favorável para Nova York. Porque se vencer o próximo jogo em casa, abre 3-1. E aí, até hoje, somente um time conseguiu reverter o 3-1 nas finais. Vocês sabem quem foi, né? Block by James. Então, o Knicks ainda tá com a faca e o queijo na mão para ganhar. Mas perdeu a chance do 3-0. Hoje, se o Knicks ganha, o Knicks mata a série. Não conseguiu. San Antonio ganha a sobrevida. Vamos ver o que acontece na quarta-feira. Né? Pessoal, acho que é basicamente isso. Acho que esses são os principais pontos aí sobre esse jogo 3. Na quarta-feira, ou hoje mesmo, na terça, eu devo soltar um Switch TV Show trazendo, né, uma análise um pouquinho mais detalhada do jogo, trazendo ali alguns lances pra gente observar. Mas, no geral, por cima, é isso sobre o jogo 3. E é isso, né? Pra quem achou que no sabadão teria só que acompanhar o Brasil, não. Vai ter que ver o Brasil estreando na Copa e mais tarde vai ter que ver as finais. Então, não programa nada pro sábado. Sabadão é sabadão de final de NBA e sabadão de Brasilzão, tá? É isso. Pessoal, obrigado a todos pela audiência, tamo junto, grande abraço, deixa o like aí no vídeo, se inscreva, comente a sua visão sobre o jogo. Devo avisá-los que estou de saída para São Paulo, né? Daqui a pouco eu tô indo, né, pegar o meu voo pra cidade, pra Selva de Pedra. Então pode ser que eu fique meio ausente no canal durante essa terça-feira, porque
viajar, ir pra hotel e tudo mais. Então, talvez eu fique meio off na terça. Mas eu vou tentar soltar o Switch TV Show hoje, se não, eu solto na quarta-feira. E aí a gente vai falando sobre as finais lá de São Paulo, né? Inclusive, galera que vai estar na NBA House, estarei na NBA House na quarta-feira. Acho que eu vou estar também no sábado e talvez eu vá também na sexta pro Fan Day. Então, quem tiver na NBA House nesses próximos dias, corre risco de me encontrar lá e aí, né, por favor, vá falar comigo. Eu vou pra NBA House, gente, não é pra curtir o jogo e tudo, eu vou pra ver vocês. É pra ter um contato mais próximo de vocês, é pra encontrar a galera, né, pra socializar com a comunidade do basquete. Então, se você estiver na NBA House e me ver, por favor, vai falar comigo, vamos lá trocar uma ideia, tomar uma breja, tirar uma fotinha, né? E é isso. Fica aí o recado. Obrigado a todos, tamo junto, grande abraço, grande beijo e temos um jogo, meus amigos. Temos um jogo, porra! Vamos, valeu, abraço!